estamos iniciando a nossa aula número 156 do nosso curso de Doutrina Espírita. A nossa última aula tocou os fenômenos espirituais que impactaram Paulo na estrada de Damasco. Na medida que Paulo caminhava com seus amigos a cavalo rumo a Damasco, na Síria, ele subitaneamente se vê iluminado por uma luz solar que o cega e o faz tombar do cavalo. E ele, genuflexo, sem saber o que tinha acontecido, num total estado de perplexidade, num total estado de transtorno psicológico, cognitivo, seja o que for, ele se depara com a evidência de Jesus, que lhe chega à vista, chega aos olhos e exclama: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse fato transcendental, que vai marcar um divisor de águas entre o judaísmo, no caso, particularmente entre Paulo, que representa ainda o judaísmo tradicional, ortodoxo e dogmático, e o neo-judaísmo, que é a proposta de evangelizar esse judaísmo trazendo os ensinamentos doutrinários de Jesus. Esse divisor de água acontece naquele impacto sobre aquelas areias escaldantes e sobre aquela situação de um sol de meio-dia causticante. E Paulo está perplexo, Paulo não entende, mas Paulo recebe essa evidência e ele se curva mais ainda sob o tórax e se deixa submeter pacificamente à vontade de Jesus. E Jesus diz, e ele pergunta ainda: quem sois? E Jesus responde: Jesus só. Os seus amigos estão perplexos também com a circunstância. Embora não tenham visto nada, porque foi uma evidência e não uma aparição, ressaltamos, eles veem que alguma coisa aconteceu de estranho com seu chefe, com seu comandante, caído ao solo, genuflexo. Então, surge esse diálogo ainda sobre as areias do deserto rumo à Síria. Afinal, Jacob dizia, um deles, evidenciando grande preocupação: que faremos agora? Acho bom, respondia o interpelado, enviarmos Jonas a Damasco, requisitando providências imediatas. Mas o que se teria passado? Perguntava o velho, respeitável, que respondia por Jonas. Não sei bem, esclarecia Jacob impressionado. A princípio, notei intensa luz nos céus, e logo em seguida ouvi que ele pedia socorro. Nem tive tempo de atender, porque no mesmo instante em que caí do animal, sem poder esperar qualquer recurso. O que me preocupa, ponderava Demétrio, é esse diálogo com as sombras. Com quem conversará ele? Mas não percebes que o chefe está em delírio? Objetou Jacob, prudentemente. As grandes viagens, com o sol causticante, costumam abater as organizações mais resistentes. Saulo ouve os comentários dos companheiros. Limpando as lágrimas, chamou um deles com profunda humildade. O que aconteceu? Perguntou Jacob, preocupado e ansioso. Estamos aflitos por vossa causa, Senhor. Estás doente, Senhor? Demos o que julgardes necessário. Estás doente. Eles acham que Saulo está doente, e realmente parece doente, para quem não tenha passado por essa experiência espiritual. Saulo fez um gesto triste e acrescentou: estou cego. Mas que foi? Perguntou o outro inquieto. Eu vi Jesus Nazareno, fala Paulo. Disse contrito, inteiramente modificado. Jonas fez um sinal significativo, como afirmar aos companheiros que tinha razão, entreolhando-se todos muito admirados. Entenderam, de modo instintivo, que o jovem rabino se havia perturbado.
Jacob, que era a pessoa de sua intimidade, tomou a iniciativa das primeiras providências e acentuou: Senhor, lamentamos vossa enfermidade. Precisamos resolver o quanto antes o destino da caravana. Paulo ainda repercute o estado afetivo produzido pela aparição. O doutor de Tarso, entretanto, revelando uma humildade que jamais coadunara com seu feitio dominador, deixou cair uma lágrima e respondeu com profunda tristeza: Jacob, não te preocupes comigo, relativamente ao que me cumpre fazer. Preciso chegar a Damasco, sem demora. Quanto a vocês, e a voz reticênciosa quebrantara-se dolorosamente, como premida de grande angústia, para concluir em tom amargo: façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de hora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Poxa, que impacto! Aquele homem orgulhoso, austero no sentido da sua linha de pensamento religioso, aquele homem empombado, erecto, de voz firme, autoritário, de repente se torna um sujeito genuflexado, ajoelhado no deserto, sem ver, sem nada poder perceber, e se daí denota agora uma transformação que raia ao extremo da humildade. Que impacto! Escravo, não pertenço a mim mesmo. Ele diz que não é mais dele. Que modificação, que coisa explosiva. A abrupta e tão aguda transformação de Saulo revela sob o tom total perplexidade dos seus companheiros o aparecimento de um outro Saulo, o Saulo de Jesus. O Saulo de Jesus. É um novo Saulo. O companheiro penalizado chora. Jacó começou a chorar. Tinha plena convicção que Saulo enlouquecera. Começou a chorar. Chamou os seus dois companheiros à parte e explicou: vocês voltarão para Jerusalém com a triste notícia. Enquanto me dirijo à cidade próxima com o doutor, a fim de providenciar a melhor forma. Noto extremamente perturbado. Saulo deixa-se levar passivamente. Seu pensamento movimenta-se com o impulso, sob o impulso dos fatos transcendentes do espírito. Essa visão está ainda impregnada na sua mente. Ele não consegue articular bem os pensamentos. Vive sob o impacto afetivo dessa força espiritual. A cegueira súbita não lhe afligia. Ao fundo, como se houvesse daquela escuridão, parecia emergir um vulto radioso de Jesus aos seus olhos de espírito. Ele ainda estava fixado na evidência. Sem uma queixa, sem resistência, ouviu o trotar da caravana, que regressava, enquanto o velho servidor lhe oferecia o braço amigo, tomado de infinitos receios. Com pranto a escorrer dos olhos inexpressivos, o orgulhoso doutor de Tarso, guiado por Jacó, seguiu a pé sob o sol ardente das primeiras horas da tarde. Saulo estava cego, separado dos seus. Impressionado e triste, Jacó guiava o chefe amigo, perguntando a si próprio a razão daquele pranto interessante e silencioso. Saulo e Jacó entram em Damasco. Quando as sombras crepusculares se faziam mais densas, dois homens desconhecidos entravam nos subúrbios da cidade. Damasco podia recordar
o jovem tarcense, formoso e triunfador. Conhecia-o nas suas festas mais brilhantes, costumava aplaudi-lo nas sinagogas. Mas, vendo passar na via pública aqueles dois homens cansados e tristes, jamais poderia identificá-lo naquele rapaz que caminhava cambaleantemente. E assim Saulo chega a Jerusalém, a Damasco. Meus amados alunos, é triste. E é triste, mas é belo. Porque a partir disso florescerá um novo homem, um novo Saulo, o Saulo de Jesus. Na próxima aula, deixa eu ver, eu, com toda alegria, tratarei da visão espírita dessa transformação, da conversão de Saulo. Nós estudamos em outras aulas detalhadamente a personalidade espiritual de Saulo e o que movimentou ao fracasso e à perseguição subsequente de Estevão e de demais cristãos que nasciam em Jerusalém. Nós assinalamos, à luz dos estudos espíritas, que o orgulho e o egoísmo, latentes ou imanentes em Saulo, subiram às maiores altitudes espirituais dele e culminaram com a sua queda abrupta, violando leis divinas como a própria lei mosaica de não matar. Saulo foi ao fundo do poço, perdeu-se pelo vulto do seu orgulho. Mas aqui, ele caído no céu, caído no deserto, tombado sob a areia escaldante, embora o seu corpo esteja aparentemente numa situação de fragilização e dor, e o espírito sobe, porque está sendo elevado pela magnanimidade e o amor eterno de Jesus. Mas o Espiritismo também vai trazer a sua colaboração e explicar esse fenômeno da conversão. Como uma pessoa, de um momento para o outro, abruptamente, intempestivamente, agudamente, reativamente, pode produzir em si próprio tamanha modificação, tamanha radicalização do seu comportamento. Não é uma coisa simples. Tem que haver substância para que essa modificação se produza. Embora ela seja extremada e uma modificação radical, ela, lá atrás, tem condições que propiciam esse fato. Nada acontece sob a luz de Deus, sob a sua inteligência. Esses fatos não são milagres, segundo o Espiritismo. Esses fatos são linhas inteligentes da curva de comportamento e decisão que o espírito toma na espiritualidade, ainda antes de encarnar, e que a efetiva aqui no mundo, na Terra. Então, na próxima aula, nós veremos a análise espírita desse fato da conversão. Que Deus nos abençoe. Hoje eu estou em outro ambiente aqui, não estou em Teresópolis, mas estamos sempre juntos, graças a Deus.